Olá, Marie Batiá. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do livro de Gênesis, que em hebraico é Bereshit. Então, hoje nós vamos começar pelos primeiros versículos do capítulo 2. Antes de começarmos, eu vou fazer uma oração, e essa é um tipo de oração pré-formatada, e nós vemos no Novo Testamento, um dia eu vou apontar para vocês, que Jesus fez uma oração dessa, né? Bendito és tu, ó Pai, Criador, Rei do Universo, porque ocultaste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Quando Yeshua, ele ora isso, ele faz uma oração típica dessa do livro de oração deles. E a oração que nós vamos fazer hoje é assim: Bendito és tu, Yahweh, nosso Deus, Criador e Rei do Universo. Tu nos abençoastes com todo o conselho da tua palavra viva, pelo poder do teu Espírito Santo, através da obra salvífica completa do Messias Yahushua. Somente tu plantastes entre nós a vida eterna. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Deus. Aleluia, aleluia. Então, nós vamos começar no primeiro versículo do capítulo 2, que de fato traz para a gente o sétimo dia da criação. E começa assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Então, esse capítulo 2 de Bereshit, de Gênesis, ele começa, então, com o sétimo dia, o Shabá, né? E a gente precisa perceber aqui que, nesse sétimo dia, a gente não tem aquele padrão, e foi tarde e manhã o sétimo dia, né? E nada nas escrituras é sem sentido. Tudo fala, comunica, tem propósito, e quando nós esquadrinhamos as escrituras, nós aprendemos e nos enriquecemos. A nossa visão, ela vai um pouco mais além, ela alcança mais da mensagem que o Criador tem para nós. E ao alcançar mais da mensagem, a gente pode, então, estar mais imbuído do propósito dele para nós. Mas quando no sétimo dia nós temos que, não tem a expressão e houve tarde, manhã, o sétimo dia, a gente tem a sensação que é um dia que não tem começo nem fim. E isso é uma pista que esse sétimo dia, numa camada um pouco mais profunda, profética, fala do milênio, do reino do Messias, né? Que vai ser esse sétimo dia, um dia como 1000 anos, nós vimos, isso está lá no Salmo 90, verso 4, Salmo 90, verso 4, que um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então esse sétimo dia é como um milênio para o Criador. E é um dia, digamos assim, que não é tarde de manhã, ele quebra essa rotina, justamente porque o propósito desse dia, Deus estabelece em 3 coisas que ele marca para esse sétimo dia. E ele, então, ele descansou, ele abençoou e ele separou ou santificou. Porque toda vez que nós lermos nas escrituras algo santificado, de fato quer dizer que algo foi separado. Então, Deus descansou. Então, Deus não se cansa. Ele fez o sábado para o homem. Nós lemos isso no Novo Testamento. Então, ele descansou apenas de toda a sua criação que ele fez, para ele nos mostrar que é esse o propósito dele para nós, porque nós precisamos parar de criar, parar de tudo que nós estivermos fazendo durante os 6 dias que ele ordena que nós trabalhemos, né? Mas que nós paremos no sétimo dia,
Por quê? Quando nós pararmos para descansar nele, ele proverá o nosso sustento. Nós devemos lembrar que lá no deserto, na saída do Egito, no 6º dia, eles colhiam uma porção dobrada. Deus providenciava uma porção dupla, para que eles, então, não precisassem prover para eles mesmos o alimento naquele 7º dia. Então, no 6º dia, Deus já dava esse alimento. Então, de certa forma, aqui, essa é também a mensagem no nível profético para nós. Se nós descansarmos, Deus proverá para nós o nosso sustento no Shabá e para o Shabá. Se nós não descansarmos, se nós não pararmos, ele, como ele nos dá livre-arbítrio, ele deixa que nós façamos do jeito que nós preferirmos. Só que confiar no próprio braço nunca foi sabedoria. Melhor é confiar na provisão do Criador. E é esse o chamado. Porque quando Deus ele diz, olha, tem 2 caminhos, ele sempre indica qual é o caminho da bênção, qual é o caminho da vida. Então, descansar, se separar, é o caminho da vida, é o caminho da bênção. O sábado é um dos mandamentos escritos com o dedo de Deus, que a gente lê lá, tanto em Êxodo 20, quanto em Deuteronômio 5, capítulo 5, e a gente vê 2 facetas do Shabá, que é o sábado, que é o 7º dia. É interessante a gente ver também que Deus não dá nome para nenhum dia da semana. É o primeiro dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia e o Shabá. Então, ele só dá nome para o Shabá. O único dia que é separado, que é especial, que é diferente, é esse Shabá. Isso também é significativo que nós observemos, né? Então, o que é o Shabá? E ele foi dado a quem? Com qual propósito? Isso nós devemos sempre buscar entender nas Escrituras essas perguntas. Porque há quem diga que o Shabá é coisa de judeu. Bom, quando nós lemos aqui no capítulo 2 de Gênesis sobre o Shabá, o capítulo 2 de Gênesis não é sobre judeu. Não havia sequer uma nação, digamos assim, chamada em Abraão, porque Abraão é o pai da fé israelita, hebraica, e depois dos judeus, porque os judeus é um ramo do povo israelita, a casa de Judá, a que voltou do exílio, né? Então aqui não havia ninguém. Então o Shabá, ele é dado aqui. O Shabá é dado no Jardim do Éden, na criação. E o Shabá é para o ser humano, para toda a humanidade. Na verdade, houve uma época na Idade Média em que se diziam que os judeus eram preguiçosos, que eles não queriam trabalhar, eles paravam. O 7º dia, na época que as fábricas começaram a ser desenvolvidas, o trabalho era 12 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive para crianças. E os judeus eram chamados de preguiçosos. Hoje, a nossa ciência, ela sabe que o nosso corpo, ele precisa descansar para ele ser restaurado. E é claro que Deus que nos fez, ele já sabe disso. Então, ele fez o Shabá para nos abençoar, física, mental, espiritualmente, né? Mental, emocional e espiritualmente, porque é um tempo para a gente se separar. Então, se nós trabalharmos 6 dias, nesse 7º dia nós devemos nos separar. Como assim nos separar? Nos separar daquilo que nos demanda atenção e tempo os 6 dias da semana. E nos voltarmos primeiro para o Criador. Dizer assim, olha, como ele é separado, eu quero estar separado. É aquele encontro. Porque esse Deus, Criador dos céus e da terra, que nós fomos apresentados no capítulo 1 de Gênesis, é maravilhoso que esse Deus, ele quer se relacionar conosco. Então, ele ia, nós vamos ver aqui a partir do capítulo 2, se encontrar com Adão no jardim do Éden.
ter um relacionamento. Ele se diz pai, não existe pai sem filho. É um filho que faz surgir um pai, é um filho que faz surgir uma mãe, né? Quer dizer, esse título é um título de relacionamento. E é isso que Deus quer ser conosco. Agora, ele diz, sede separados como eu sou separado. Então, se eu tenho um pai que diz assim, vem cá, minha filha, eu quero conversar um pouco contigo, eu quero te conhecer um pouco melhor, eu quero me dar a conhecer um pouco melhor. E se nós nos separarmos, então nós estaremos escolhendo estar nesse relacionamento. E nesse relacionamento nós seremos abençoados. Porque é isso, uma das coisas que o Criador fez nesse 7º dia. Ele descansou para nos mostrar que nós precisamos descansar. Ele separou o dia e disse, ó, esse dia aqui não é comum, ele é um dia especial, é o dia do nosso encontro. E o encontro que você vai ter comigo junto com a tua família, porque a tua família terrena é quem Deus colocou na terra para que você aprenda ou discirna o que é um pai, o que é um amor de pai. É a nossa família na terra que está lá, porque seria uma coisa abstrata se a gente não tivesse algo concreto com que nos saber, para nós sabermos o que é um pai, né? Então, esse relacionamento, né? Então, se separar junto com a sua família para ser abençoado. Adão, ele foi criado no final do 6º dia. E Eva foi criada depois de Adão, também no final desse 6º dia aí. E é interessante que isso também é uma figura profética. Como nós vimos na primeira aula, que a gente viu que cada dia da semana era um milênio profético na história da humanidade, que Deus já pré-ordenou, né? Esse final do 6º dia também fala do retorno do Messias, e esse novo homem que vai receber corpo glorificado e que a noiva vai ser uma só com o Messias. Né? Quer dizer, ele vai tirar a noiva dele, para as bodas do Cordeiro no céu. Então, se você conhece um pouco das Escrituras, isso é o que está, digamos assim, profetizado e bem delineado lá no livro de Apocalipse. Então, no 6º milênio também quando esse novo homem, que nós já devemos ser, ele então vai ser tirado como a noiva do Messias, o seu corpo, e o casamento vai ser celebrado nos ares. Isso aqui é uma sombra profética, a criação de Adão e Eva sendo tirada do seu lado, é uma sombra profética do Messias e a sua noiva, a congregação. É melhor nós não usarmos o termo igreja, porque igreja é um termo que na nossa cultura e na nossa mente, ela nos leva a pensar em prédio e em denominação. E, na verdade, a palavra carral, em hebraico, que é a mesma palavra eclesia no grego, ela significa melhor, mais propriamente, congregação. E não existe congregação de tijolos, não existe congregação de denominação. Existe congregação de pessoas. Então, a noiva do Messias é uma congregação. Quer seja ela, não é uma única congregação física, porque é uma congregação que está na malha aí do povo, que se chama pelo nome de Yahweh, que é um novo homem e que receberá o novo corpo, o corpo glorificado, quando o Messias, então, chamar a sua noiva, tirar ela para encontrar. E como é que vai ser isso? Bom, foi o pai que deu um sono, botou Adão para dormir e foi lá e trouxe, então, tirou da costela e trouxe para Adão a noiva. E é o pai que vai fazer isso em relação ao Messias, né? Então, a gente tem na Bíblia sempre camadas de compreensão ou entendimento. Ela quer comunicar mais do que uma camada de sentido, né? Você tem o sentido literal, houve Adão e Eva,
os primeiros seres humanos criados por Deus de modo perfeito, mas também aqui tem várias outras sombras que são da profecia, que existe uma realidade que Deus já determinou nos céus, no Chamaim, que Ele quer nos dar a ver, que é para que nós entendamos o propósito. Então, o Shabá, ele é um dia separado, ele tem um propósito de que nós nos separemos como o Criador é separado, para um encontro, para um relacionamento. Ele não foi dado a um determinado povo, ele foi dado a toda a criação, ao ser humano como um todo, a toda a humanidade, porque isso é o que aconteceu no Éden. No Éden não existia um povo, existia o ser humano. Adão quer dizer isso também, ser humano. Então, é isso que é o Shabá. E aqui eu aponto, né, as camadas. A gente tem, em todo o texto bíblico, a gente tem pelo menos 4 camadas de significado. O literal, que é o direto, é aquele que você lê ali e você considera, olha, é história, Jesus tratou assim, Yeshua tratou assim como história, né? Adão e Eva, Noé e sua arca, e é história, né? Mas tem um nível simbólico, que, aliás, o nível literal tem algumas expressões no hebraico que chama-se, um anagrama, pardes, que quer dizer jardim, que é com as iniciais de cada um desses níveis no hebraico, né? O primeiro literal é o nível Peshat, o segundo é o nível Remes, que é o nível simbólico daquelas pistas que são dadas. Existe um nível que é sistemático, que é intertextual, que é o Drash, né? E o nível secreto do mistério, que é o Sod. São os padrões que se escondem e, ao mesmo tempo, se revelam no Messias. Então, a gente tem isso que nos é dado no Shabá. É interessante também que o primeiro capítulo desse livro, de Bereshit, Gênesis, ele começa com um grande B, né? E ele é escrito todo com uma métrica de setes. Né? Tudo é 7. Primeiro versículo em hebraico são 7 palavras. As letras, elas são divisíveis por 7, ou são múltiplos de 7. Tudo é 7, é poesia. Ele é escrito como poesia, o capítulo 1 de Gênesis. Mas o capítulo 2 já é escrito como uma narrativa, já não é da mesma forma. Ele já é um texto que começa a contar uma história. Nós percebemos aí uma mudança no estilo narrativo, né? Isso nesse capítulo 2 de Gênesis. Aí, após esses 3 primeiros versículos que marcam o Shabá, nós começamos propriamente no verso 2, no capítulo 2, no versículo 4, uma outra narrativa da criação. É como se fosse dando um zoom. Deus vai dar um zoom na criação. E nós começamos a ler assim, no verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando Yahweh Elohim os criou. Uau! Aqui é a primeira ocorrência do nome Yahweh, do tetragrama sagrado, né? É a primeira vez que ocorre, e nós podemos perceber e devemos perceber que no capítulo 1, ele é só Elohim, Elohim, e disse Elohim haja e ouve, e disse Elohim haja e ouve. Ele é Elohim. Aqui, a partir do verso 4, nós temos a primeira ocorrência do nome de Yahweh. O tetragrama, que eles dizem, é o tetragrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re. Né? E isso também comunica. O que isso quer dizer? Porque aqui, a partir desse momento, nós vamos ter a narrativa da criação do ser humano, homem e mulher, macho e fêmea. Então, a partir desse momento, haverá relacionamento. O nome de Deus é
para relacionamento. Ele é aquele que é eternamente, né? É aquele que faz existir, né? Então, esse nome é relacionamento. E Elohim? Elohim é um nome que fala do Criador e do juiz, aquele que criou e que vai julgar toda a humanidade. E a gente vê isso claramente quando a gente olha para os Salmos 14 e o Salmo 53. No Salmo 14, e nós vemos 7 vezes o nome do Criador sendo usado. Yahweh, Yahweh, Yahweh. No Salmo 53, a gente tem quase o mesmo texto, só que nenhuma única vez o nome do Criador é usado. Sempre é Elohim, 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 Elohim. E o que isso quer dizer? É isso que eu acabei de apontar para vocês, que quando ele se apresenta meramente como Elohim, ele está se apresentando como juiz. Por quê? Porque ele se apresenta com o nome dele para o seu povo, para os seus filhos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. Então, o nome dele é um nome para relacionamento, ele é um nome conhecido e usado para aqueles que o escolhem e o recebem. E o texto é mais ou menos o mesmo. Salmo 53 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Elohim, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Elohim para os filhos do homem, para ver se há quem entenda. E aqui no 53 é só Elohim. Mas se nós formos para o Salmo 14, que tem praticamente o mesmo texto, esse salmo ele é escrito para os filhos. E ele diz o insensato no seu coração, não há Elohim, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha Yahweh para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, quem busque, e quem busque a Elohim. Todos se extraviaram, e aí por aí vai. Nesse Salmo 14, nós vemos que Yahweh, o nome, na verdade, aparece 3 vezes. 3 vezes no Salmo 14 aparece o nome Yahweh. E no Salmo 53, 7 vezes é só Elohim. Então, isso nos diz que Elohim é o Deus criador e juiz. E Yahweh é o Pai, é um nome de relacionamento. Yahweh também pode ser lido Yahavá, como se fosse assim, as 2 letras H's, que é a 5ª letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Re é a 5ª letra do alfabeto hebraico. É como se fosse um fôlego. O desenho é um homenzinho numa janela, olhando numa janela que evoca a imagem de ei, atenção, olha aí, janela aberta. Eu estou com a janela aberta e estou olhando para fora. Mas o som é esse som de fôlego. Então, são 3 fôlegos, né? O nome de Deus é como se fossem esses fôlegos, esse respirar. E o que vai tornar Adão alma vivente? É justamente o fôlego nas narinas que Deus molda do barro, natureza terrena, e o fôlego, natureza celestial, nas narinas. Então, o homem, ele tem 2 naturezas, é como se fosse um intermediário entre os céus e a terra. Isso é parte daquilo que Deus nos fez para ser, a junção do céu com a terra. Ele não nos fez para habitar nos céus, porque tem um salmo que diz assim, os céus e os céus dos céus são de Yahweh, a terra, todavia, deu-a aos filhos dos homens. Então, ele nos deu a terra. Nós não fomos feitos para termos asas, para morar no céu. Isso não é um conceito, uma noção bíblica. O ser humano foi feito para habitar na terra, aqui, da forma como Deus a criou. E só que nós temos uma partícula, que é o fôlego de Deus, que Ele nos deu justamente para que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Porque para isso Ele nos fez,
para se relacionar conosco, com aqueles que escolherem isso, né? Então, Adam, Aleph, Dalet, Mem, também é como se a gente visse aí no nome de Adão, que não é um nome próprio simplesmente. Adam quer dizer humanidade, quer dizer ser humano, né? O Aleph fala do Criador, a mente do Criador. Aliás, é isso que a gente lê no Novo Testamento. A gente precisa ter a mente do Messias, a mente de Cristo, a mente do Messias. E onde é que está a mente do Messias? Na sua palavra. Quem ele é, aquilo que ele nos diz, que nós precisamos ouvir, entender para viver. Então essa é a mente do Criador, a mente do Messias. Até porque o Pai Criador, ele criou tudo através do Filho dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele quem? Do Messias. Então, o Aleph fala dessa mente do Criador. O Dalet, que é a porta, ela é a palavra, porque a palavra Dabar começa com a letra Dalet. Dabar significa palavra em hebraico. Então, o caminho é a Torá, é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? E o Mem é a primeira letra de Maasei em hebraico, que são as obras, os feitos, ou seja, a mente de Cristo, a sua Torá e o que nós fazemos com essas duas coisas. Qual é a nossa escolha? Qual a porta que nós escolhemos trilhar? É a palavra do Criador ou é aquela da outra árvore que nós vamos ver na próxima aula, que haviam duas árvores, né? Cada qual com a sua própria palavra, com seu próprio Senhor e sua própria palavra. Então, nós temos aqui também que Adão, ele é feito com a natureza divina e a possibilidade de escolha aqui da sua natureza terrestre, né? Que seus feitos, os nossos feitos são aqui. A mente Deus nos dá e o caminho, a porta, é a palavra de Deus. E é interessante que Dalet Mem, as duas letras do nome de Adão, é sangue. E se nós lermos também aqui, Aleph é o número 1. Então, Adão, o ser humano, é o primeiro sangue, ou seja, é onde Deus ele inaugura a sua obra da humanidade, né? Aqui, no verso 4 também, nós temos a palavra gerações. Esta é a Gênese, ou a geração dos céus e da terra, quando foram criados. Aqui nós temos duas coisas a observar. A palavra Toledot, que é traduzida como geração, ela ocorre no capítulo 5 de Gênesis, para falar da geração de Sete. Porque tem Adão, aí tem Caim e Abel, né? O Abel que era a semente que seria piedosa, seria através de Abel. Ele é morto pelo irmão, Caim não. Então é a partir de Sete que vem então a geração piedosa. Aí no capítulo 5 de Gênesis nós temos a genealogia de Adão, Sete em diante. E nessa genealogia a gente encontra a palavra Toledot, que é como se fosse a geração. Mas essa palavra Toledot em Gênesis 5 só tem um Vav. Aqui em Gênesis 2, 4, a gente encontra dois Vavs, Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav, né? Então, a gente tem Toldot. Em Gênesis 5, nós só temos um Vav. Depois, porque essa aqui é antes da queda de Adão, né? Aqui não tinha nem sido narrado ainda a criação de Adão. Então, enquanto Adão ou não foi formado, está tudo íntegro, não houve pecado, você tem duas ligações. O Tav é o sinal da cruz, é uma aliança e também indica futuro. O Tav no final de uma palavra indica uma palavra futura, né? Então, as gerações que virão, né? E aqui nós temos então dois Vavs
E a gente só vai ter essa palavra novamente com 2 vaves lá na descendência de Ruth. Quando a gente vai ler sobre a geração que vai dar em Davi, e o Messias vai ser, então, descendente de Davi, que a gente fala raiz de Davi. E aí você tem a restauração dos 2 vaves, do Toledot completo, com as 2 ligações das alianças, que é como que no texto Deus marca uma restauração para o propósito dele. Quer dizer, ele fez perfeito, Toledot, com 2 vaves, o homem quebra uma parte, perde um vave, né? E ele vai lá com Ruth, com a descendência de Ruth e Boaz, então ele restaura em Davi essa semente que vai dar no Messias, né? Que a gente lê, inclusive, quando a gente lê sobre a genealogia de Abraão, que é onde também Deus recomeça, e a gente vê, aqui é relevante eu falar também de Abraão pelo seguinte, porque nesse texto aqui tem uma outra anomalia, que você só enxerga no hebraico, que é um re, essa 5ª letra, que é o Hzinho, diminuído, é um re pequeno em relação ao resto. Então, se você tivesse num rolo original, que eles chamam que é kasher, né? Que é aquele rolo que é copiado, não é impresso simplesmente, ele é copiado à mão e com tudo que tinha no rolo original, a gente vê aqui um re diminuído no verso 4. Da mesma forma que o B, a primeira letra em Gênesis 1:1, é aumentada, é maior do que as outras letras. E aqui a gente tem uma anomalia ao contrário, é um re diminuído. E esse re diminuído é na palavra Berrabram, que significa quando foram criadas. Então, Berrabram. Aqui é interessante porque o rezinho é como se fosse assim, ó, é um fôlego, é uma atenção. Ei, olha aí, hello. Deus está dando, porque Jesus nos falou isso. Yeshua falou, ó, nada é sem propósito, nem um tiro, nem um yud, nada, nem a menor letrinha, nem um espaço, tudo se lê nas escrituras, até o espaço entre o branco e o preto, o espaço entre as letras, o tamanho das letras, tudo fala. Então aqui esse re pequenininho, é interessante que se você trocar o aleph pelo re, inverter aqui, você tem B, quer dizer em Abraão, em Abraão. É como se o Criador, ele tivesse anotando aqui para a gente que algo vai acontecer em Abraão, com alguém chamado Abraão, em Abraão. Como nós já sabemos a história, quando ela foi escrita aqui, já foi dada, nós vemos que isso é algo que Deus chamou Abraão, ele viu, né, o coração de Abraão chamou, e Abraão, então, cumpriu esse chamado, que em Abraão, Deus constituiu um povo, em Abraão, da descendência de Abraão, pensando naquela primeira profecia, que a semente de mulher, Gênesis 3,15, da semente de mulher, haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a cabeça. Esse é o Messias, o Salvador, que foi profetizado pela primeira vez expressamente em Gênesis 3,15, após o pecado. Nós não chegamos lá, mas quando nós falamos em Abraão, nós lemos lá no Novo Testamento que a promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente, ou seja, essa semente de mulher aí é um descendente que é o Messias, que haveria de vir de semente de mulher. Então, e ele seria descendência de Abraão, porque em Abraão nós temos que essa letra H é justamente o que Deus muda no nome de Abraão e de Sara. Ele era Abram, o Resh quer dizer líder, liderança, né? O Resh é liderança de um povo, e se traduz o nome de Abraão antes de Deus mudá-lo como pai exaltado, porque é o líder de um povo, né? Ab é pai,
e Resh é líder, Am é povo, então é um pai exaltado, e Abraão é pai de muitos, que é o que Deus transforma nele. E o que Deus faz? Ele acrescenta uma letrinha Re no nome de Abraão, né? E ele acrescenta uma letra Re no nome de Sara. Ele tira um Yod, que era um Yod reflexivo, que a Sara era a princesa de alguém, a minha princesa, né? Sarai quer dizer minha princesa, mas era a princesa do pai dela e depois de Abraão. E Deus troca isso e coloca Sara. E é interessante que a gente vai ver também a relevância dessa questão do H, né? Da letra H, da quinta letra do alfabeto hebraico. Por quê? Porque como ela representa fôlego e revelação, quando Deus muda o nome de Sara e de Abraão, colocando justamente essa quinta letra, esse Re, é quando ele restaura esse casal para que a promessa dele, do descendente, pudesse ser realidade. Duas pessoas estéreis em si mesmo, idosas, né, que Deus restaura depois que ele muda o nome dele. Nós vamos ver que Ish, que quer dizer varão ou marido, é como Adão, ele se identifica. Mais tarde a gente vai ver na nossa sequência de leitura, e ele diz assim, eu sou marido Ish, e ela é Isha, mulher, esposa. E qual é a diferença entre Ish e Isha? É um Re, tem um Re a mais. Então, é um fôlego a mais, uma essência. E aqui no nome no tetragrama sagrado, quando a gente tem Yod, Re, Vav, Re, o Re ligado ao Re, é como se fosse dois fôlegos, é como se fosse dois fôlegos aqui unidos pela mão do Criador, dois fôlegos unidos pela mão do Criador. De certa forma, isso aqui desenha como que Deus, ele realinhou, reprogramou, ele fez em Abraão e Sara, os dois juntos, novas criaturas. Ele realinhou para que disso pudesse vir, então, o descendente. E marido e mulher realmente unidos, é isso. Então, o relacionamento marido e mulher, ele não é sobre domínio e um subjugar o outro. Ele é sobre complementação e unidade. Porque os dois são importantes nessa unidade. Cada um tem a sua própria função. Por isso que entre marido e mulher é falado em submissão. Não é obediência. Obediência é falado para filhos e para patrão em relação a seus subordinados, que é uma relação de hierarquia. Mas entre marido e mulher, o que Deus ensina não é hierarquia, é submissão. Quer dizer, uma missão, um propósito, e um se submete ao outro. E a este, que é o marido, o macho, o varão, ele é o iniciador. Esse foi o design. Então, o homem, ele tem essa característica, ele deve ser o iniciador. E é o Messias que vem buscar a sua noiva. Não é a sua noiva que coloca batom e se veste de branco e sai à caça do seu marido, não. Ele vem buscar a sua noiva. Ele é o iniciador, né? E a Isha é receptor. Aqui eu quis desenhar o pino de uma tomada, o macho e a fêmea, que é justamente isso. O macho, ele é feito para encaixar na fêmea. Imagina, se você tem dois machos, não dá ligação. Se você tem duas fêmeas, também não dá ligação. Então, como que Deus fez? O macho e a fêmea. Ligação perfeita em Deus, para Deus. Então, isso cumpre o propósito. Isso é muito bom. Isso é o que Deus disse que é muito bom. Então, é assim que foi, é o design, homem e mulher.
E aqui, entrando um pouquinho, adiantando o assunto, é que, na verdade, qual foi o problema do pecado? O problema do pecado é que o que era para ser uma unidade com confiança passa a ser uma relação de desconfiança. Então, Adão, ele já não confia tanto na Eva, depois do pecado. E a Eva, ela também não quer muito se submeter. Ela quer ser empoderada. Mas isso é fruto do pecado, é fruto da perda da perspectiva de qual é o design, qual é o propósito, como que a coisa funciona perfeitamente. Então, assim, qualquer coisa que nós temos, até no nosso mundo, eu tenho um carro que é para ser usado com diesel. E aí, eu vou botar álcool, porque eu quero botar álcool, o carro é meu. Eu posso botar álcool, posso, só que não vai funcionar bem, porque ele foi projetado para funcionar de uma determinada forma com combustível, e é desta forma pela qual ele foi projetado que ele vai funcionar no seu máximo. Então é assim, a palavra de Deus, ela na verdade, ela é a verdade, como nós vimos, Jesus diz isso, João 17:17, Pai, separa-nos, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa palavra de Deus é o poder da verdade de revelar a realidade visível e invisível. E você conhecer a realidade, ou seja, propósito, design, como que os problemas começaram, o que é que Deus quer nos ensinar em tudo aqui nas Escrituras para que nós possamos ter uma vida plena, abundante, feliz, aqui e no porvir, e no descanso sabático, milenar com Ele, quando Ele vai reinar. Então, é importante nós conhecermos para que a gente não use mal aquilo que Deus criou e nos chama a ser. Então, aqui, nesse início, a gente só pontuou, né, o Shabá, a gente pontuou essa Gênesis no verso 4, né, aqui do capítulo 2, e a gente pontuou a questão da letra menor, é uma anomalia textual no original, que nos fala de uma essência, e que traz a profecia de Abraão, né? Quer dizer, chama atenção para algo ali escondido. E o Criador, ele ama esconder algumas coisas no texto e ele nos chama a esquadrinhar. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus, de Yahweh, é ocultar, e a dos reis, que nós somos chamados a ser, é esquadrinhar. Então, quando ele coloca uma anomalia textual, quando ele coloca alguma coisa, ali tem mensagem para nós esquadrinharmos. Então, para hoje, isso foi o que nós separamos. Na próxima semana continuaremos, então, a leitura de Gênesis. Nós vamos entrar propriamente no Éden, na criação do homem, da mulher, e finalizar o capítulo 2. Amém? Então, shalom.